A Câmara é notificada sobre a decisão do TSE que cassou o mandato de Deltan Dallagnol. Ontem, o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato disse que perdeu o mandato por combater a corrupção. Os detalhes com Ângelo Sfayer. E o Legislativo notificado, agora esse processo passa pela Corregedoria, mas a análise é meramente formal. Nessa etapa não há revisão do conteúdo, necessidade de votação ou aprovação. Os ministros, na terça-feira, os ministros do TSE indeferiram o registro de candidatura do ex-procurador por entenderem que ele burlou a lei da ficha limpa no momento em que ele pediu exoneração do MPF com processos disciplinares pendentes de julgamento. Ontem à tarde, Deltan Dallagnol se pronunciou publicamente pela primeira vez. Para ele, o TSE inventou uma inelegibilidade imaginária para cassá-lo. Ele comparou a situação dele à de José, um personagem bíblico invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, mas que após sofrer várias humilhações dá a volta por cima. Disse que não vai desistir do mandato. E ele, que ontem estava rodeado por mais de uma dezena de políticos, entre eles os bolsonaristas Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, afirmou que aquela tarde ou que aquele dia era um momento feliz para os corruptos. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, corruptos mais poderosos no país. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. Pela decisão do TSE, os mais de 340 mil votos recebidos por Deltan Dallagnol nas eleições do ano passado continuariam computados em favor da legenda pela qual concorreu, no caso, o Podemos. No entanto, nenhum outro candidato da legenda, a não ser Deltan, tinha alcançado os 10% do quociente eleitoral, que no Paraná, ano passado, foi de pouco mais de 201 mil votos. O primeiro suplente do Podemos era Luiz Carlos Rauli, ele que já foi 7 vezes deputado federal, a maior parte desses mandatos pelo PSDB. Ele recebeu em 2022 12 mil votos, votação insuficiente para quebrar, né, essa cláusula de barreira. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, travou a imagem do nosso Sfayer, mas a gente vai seguir aqui falando desse assunto. Eu quero tecer algumas... Ângelo! Voltou. Caiu, agora caiu de vez. Mesmo, né? Mas é o seguinte, a gente foi ouvir alguns especialistas, né? Um deles, o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, falou sobre isso, falou sobre a subjetividade que há na decisão, essa decisão que cassou o mandato do ex-deputado. Porque o entendimento do TSE é que essas 15 representações, esses 15 protocolados, pedidos de providência, não sei o nome de todas as 15, fatalmente iriam virar processos disciplinares. Se não fossem os 15, meia dúzia, 5, 4, então ele ficaria inelegível. Então, ao sair antes, 11 meses antes, ele fez isso para fugir. E aí o TSE entendeu que isso é um abuso de direito, e nesse ponto eu acho que dá para esses críticos terem razão, sim. Segundo ele, Deltan Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E existem vários acórdãos do próprio TSE que dizem que elegibilidade é direito fundamental. E direito fundamental está na Constituição. E, portanto, cabe recurso ordinário com base nisso. Então, até nesse ponto, vai ter gente que entende que cabe e vai ter gente que entende que não cabe. Bom, tá aqui no Estadão de hoje, reportagem a 8 mãos, da Natália Santos, Pepito Ortega, Sofia Aguiar e Gustavo Cortes, mostrando por que o caso Deltan Dallagnol expõe ações e consequências que podem respingar ou atingir em cheio mesmo no peito líderes da Lava Jato no Congresso. Estamos falando aqui, obviamente, de Sérgio Moro, mas não só dele, de outros nomes que também ganharam tração e fama na época da Lava Jato. Por exemplo, tramita no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, um pedido de cassação contra Sérgio Moro baseado exatamente em suspeitas de irregularidades nos gastos de rua da campanha dele e prática de caixa 2. A gente falou faz um tempo sobre esse processo, ele está tramitando. Foi aberto a pedido do Diretório Paranaense do PL, curiosamente, né, a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Se eventualmente Sérgio Moro perder o cargo, esse processo inclusive recebeu, né, na época, em 2022, o aval do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Partido Liberal, por isso que o Valdemar entrou nessa, pode ficar com a vaga no Congresso do Moro. É senador eleito com 33,8% dos votos no estado. Então tem bastante gente que está na mira agora de eventuais processos judiciais na esteira do que ocorreu com Deltan Dallagnol. A gente ouviu o Alberto Rolo, a gente ouviu outros especialistas que dizem que o que ocorreu com o Dallagnol, embora com certo grau de ineditismo, encaixa-se no arcabouço jurídico brasileiro. Então eu não vou entrar nessas minudências e nesses méritos, deixo os comentários para quem realmente entende profundamente do assunto. É um assunto bastante complexo. O que há é opiniões dos dois lados. E veja, aqui não há nenhuma simpatia pela figura do Dallagnol, tá? Muito pelo contrário. Acho bastante lamentável que o eleitor do Paraná tenha oferecido tantos votos a alguém que teve uma ação tão questionável, inclusive juridicamente, na época da Lava Jato. Mas a democracia é feita de escolhas.